bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe. Se caso você ainda não tenha se inscrito no canal Jaboque, então se inscreva, ative o sininho se você quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus, Ele é fiel. Vamos ver sobre isso após a vinheta. E um dos atributos do nosso Deus é a fidelidade. Vamos ao nosso tema, a fidelidade de Deus. O nosso texto base está em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, que diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Fidelidade é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, é lealdade. A fidelidade, como nós vimos, é um atributo de Deus, e atributo é o que é próprio e peculiar a alguém. E quando nós vemos que Deus, Ele é um Deus fiel, nós podemos conferir em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, que diz: Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, Ele demonstra a fidelidade dEle todos os momentos, e nós temos esse privilégio de termos comunhão com o nosso amado Mestre Jesus, o nosso Senhor, por causa da fidelidade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24 fala: aquele que vos chama é fiel e Ele também o fará. Eu acho tremendo esse versículo que fala é fiel. Ele não depende de você para ele ser fiel. Ele é fiel independente das pessoas. Ele é fiel independente da circunstância. Ainda segundo Timóteo capítulo 2 verso 13 nos mostra: mas se somos infiéis, Ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele permanece fiel, e a fidelidade do nosso Deus é para sempre. No Salmo 146, verso 5 e verso 6, feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó e por esperança o Senhor seu Deus, o que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda fidelidade para sempre. Olha que tremendo este versículo. É feliz a pessoa que busca ajuda, busca auxílio no Senhor, que tem no Senhor a sua esperança. Quantas pessoas se decepcionam com seres humanos, mas o Senhor, Ele é fiel. O Senhor é aquele que cumpre com o que Ele promete, mas quando é Ele que promete. No Salmo 117, verso 2, o salmista fala: porquanto seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia! Nós podemos glorificar ao nosso Deus, nós podemos bendizer ao nosso Deus, nós podemos falar aleluia, louvado seja Deus, porque Ele é fiel, porque o amor dEle é imensurável. Então nós podemos deixar o Senhor agir e confiar nele, que Ele está agindo, porque é pela fidelidade dEle, pelo amor dEle, pela graça, que é o favor que nós não merecemos,
que ele demonstra a sua fidelidade. Josué, ele teve que levar a memória do povo, o povo de Israel. Josué precisou falar o quanto Deus foi fiel, o quanto Deus fez o que ele prometeu, e ele não só fez, ele ainda faz. Josué capítulo 23, verso 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Deus é fiel, o que ele promete, ele cumpre. Quando Josué fala, eu vou pelo caminho de toda a terra, Josué está falando pelo povo de Israel. Está chegando o meu tempo. Josué está falando que está chegando o dia da morte dele. Ainda Josué no capítulo 21, verso 45, está falando de todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente, porque o nosso Deus, ele é fiel. E lembra, o nosso amado Mestre Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. A fidelidade faz parte do caráter do nosso Mestre. Quando Salomão trouxe a memória de Israel sobre a fidelidade de Deus, Salomão estava mostrando para eles que Deus realmente é fiel. 1 Reis capítulo 8, verso 56 diz: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O que Deus prometeu, ele cumpriu. Por isso que Salomão está falando, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seus servos. Nós precisamos aprender através da palavra de Deus. Quando vier ansiedade, quando vier angústia, quando vier o desespero, nós precisamos estar com os nossos olhares focados, fixos no nosso Deus, porque o Deus que prometeu, como nós estamos vendo na Bíblia, ele é fiel para cumprir toda a promessa que ele fez. Deus, certa vez, ele disse para Jeremias sobre a fidelidade. Jeremias capítulo 1, verso 12. Então Yahvé replicou-me, viste bem, porque estou vigiando a fim de que minha palavra se cumpra. Deus, ele honra a palavra que sai da boca dele. Por isso que nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos aprender a confiar, porque o Deus Todo-Poderoso, ele é fiel. E Jesus, ele também alertou aos discípulos sobre a fidelidade dele. Lucas capítulo 21, verso 33. Porquanto o céu e a terra desaparecerão, contudo, as minhas palavras, as palavras do Senhor, de maneira nenhuma passarão, porque ele vela pela palavra dele para cumprir, porque ele é fiel, porque ele não pode negar a ele mesmo. O rei Davi, ele também nos chama a atenção quanto à fidelidade de Deus. Salmo número 40, verso 10. Não ocultem em minhas entranhas a tua justiça. Falo da tua fidelidade, da tua salvação. Não escondo da grande assembleia tua lealdade e a tua verdade. E nós, será que nós estamos nos paralisando devido às dificuldades que nós encontramos no caminho, nessa caminhada cristã? Será que existe coisas na nossa vida que nos leva a não dar credibilidade ao Deus Todo-Poderoso? Nós precisamos estar atento. O rei Davi, ele fala que ele proclama a fidelidade de Deus, ele fala
fala da salvação de Deus, ele mostra a lealdade e a verdade do nosso Deus. Mas Davi, ele fala que a fidelidade de Deus é para quem obedece. Salmo 25, verso 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Quando a gente lembra em preceitos da aliança de Deus, é justamente nos lembrando que o Senhor Deus pede de cada um de nós é amor, mas é amor sincero, é amor dedicado, é temor a Ele, é que nós venhamos a andar segundo as vontades dEle, porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos do Senhor e temos que andar de acordo com o que o Senhor quer para cada um de nós. E a Bíblia, ela mostra que mas muitas pessoas duvidaram da fidelidade de Deus, acharam que não iria se cumprir as promessas que Deus havia feito para Israel. E quantas vezes Israel questionou a fidelidade de Deus em cumprir as promessas? Pois eles estavam, sabe aonde? No cativeiro da Babilônia. Ezequiel capítulo 12, verso 22 e verso 28. Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Olha o que Deus está falando para o profeta Ezequiel. Que provérbio é esse? Ainda Deus fala, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá. É interessante que você pode até se lembrar que Israel, eles estavam no cativeiro da Babilônia porque eles foram rebeldes, porque eles foram desobedientes, porque eles desprezaram o Senhor e eles trocaram o Senhor Deus Todo-Poderoso pelos deuses falsos, pelos deuses que não fazem nada, não ouvem, não falam, não fazem nada porque não são deuses. Mas Israel tinha a promessa de Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 9. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. E o povo de Israel lá no cativeiro, eles estavam querendo que o Senhor cumprisse as promessas que Deus havia feito para eles, mas eles deixaram o Senhor. E aí o que aconteceu? Aí veio se cumprir neles as promessas que Deus havia falado sobre o cativeiro. Eles não obedeceram ao Senhor? Muitos profetas alertaram eles, inclusive Moisés, eles fizeram o que Deus havia lhes ordenado para não fazerem. Mas aí nós nos lembramos que servimos um Deus misericordioso. E o nosso Deus misericordioso, ele disse que o cativeiro seria por um tempo. Olha que Deus tremendo. Vamos conferir? Jeremias 29, verso 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Agora o que eles estavam esperando se cumprir na vida deles era esta promessa, mas esta promessa tinha um tempo determinado. Quantas pessoas nos dias atuais questionam a fidelidade de Deus porque tem a promessa de Deus como algo que está impossível de se cumprir ou que está demorando? Segundo Pedro capítulo 3, verso 9, o Senhor não atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário,
Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É interessante porque é muito fácil nós ouvirmos algo, nos apropriarmos desta palavra, nós termos isto como promessa de Deus a nós, e aí nós ficamos fazendo o quê? Nós ficamos cobrando o Senhor como se o Senhor fosse devedor a nós, mas o Senhor, ele não deve nada a ninguém. As pessoas, elas colocaram na cabeça que Deus tem que cumprir as promessas que Deus fez num tempo curto, no tempo que essa pessoa está sofrendo, mas o nosso Deus, ele age como ele quer, da forma que ele quer. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Vamos nos lembrar de Abraão. Deus prometeu para Abraão que Deus daria a ele um filho. E era um filho vindo da Sara, a esposa dele. Sabe quanto tempo levou para que esta promessa se cumprisse? 25 anos. Gênesis capítulo 21, verso 5. E era Abraão da idade de 100 anos. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. Vamos ver outro exemplo? Um exemplo que demorou menos, tá bom? O rei Davi, após ele ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, demorou 18 anos para ele herdar o trono, para ele ser coroado na frente de todo Israel e assumir o reinado de Israel. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E foram 18 anos para Davi assumir o trono de Israel. Vamos ver um que tem ainda um pouco menos de tempo para que a promessa se cumprisse. Você se lembra de Noé? Pois é. Então Deus falou para Noé fazer a arca. Quando Noé entrou na arca, ele ficou 7 dias na arca sem cair uma gota de chuva. 7 dias ele ficou, aí o Senhor enviou chuva. Gênesis capítulo 7, verso 1 e verso 10. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ele ficou lá. Agora, será que Noé duvidou da fidelidade de Deus? Será que Davi duvidou da fidelidade de Deus? Será que Abraão duvidou da fidelidade de Deus? Sabe o que acontece? Nós, muitas vezes, queremos duvidar da fidelidade de Deus. Vamos falar de mais um. Deus, ele mandou o profeta Elias fugir do rei Acabe após Elias dizer que não choveria até que Elias, falasse ao contrário. E Deus falou para Elias: Elias, foge, porque você vai ser alimentado por um corvo. 1 Reis, capítulo 17, verso 1 a 4. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E há de ser que beberás, aí é Deus falando para Elias, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Aí nós vimos então que logo no dia seguinte, o corvo, ele foi no ribeiro e eles levavam comida para Elias. O corvo, como garçom de Deus, servia o Filho de Deus. Servia quem?
o profeta Elias, 1 Reis, capítulo 17, verso 5 e verso 6, que diz: Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Nós vimos vários exemplos de promessas feitas pelo Senhor. Algumas demoraram tempos para se cumprir, outras aconteceram no tempo determinado por Deus. Nós também temos promessas feitas pelo Senhor, como por exemplo, nós temos promessa de vida eterna. 1 João capítulo 2, verso 25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É promessa que vai se cumprir no tempo determinado por Deus, mas pode ter certeza que ela irá se cumprir. E a promessa de perdão de pecados, vamos conferir 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí nós vemos que é uma promessa que se cumpre imediatamente. Eu não sei você, mas quantas vezes eu vivi as promessas do Senhor. Quantas promessas de Deus se cumpriram na minha vida? Algumas demoraram, outras foram logo de imediato, mas o Senhor, Ele cumpriu todas as boas promessas que Ele fez para mim. Tem promessas que eu ainda aguardo o Senhor cumprir, mas eu não desanimo, eu não desisto e eu não duvido de que Deus fará, independente do tempo que leve. Nós não podemos duvidar que as promessas feitas pelo nosso Senhor se cumprirá, porque Ele é fiel. Números capítulo 23, verso 19, para nós concluirmos, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Todas as promessas de Deus se cumprirá. A igreja, ela aguarda o arrebatamento. A igreja, ela aguarda a vinda do nosso Senhor e pode ter certeza, pode demorar, mas pode ser a qualquer momento, a qualquer segundo. Aquele que prometeu que há de vir virá e não tardará. Que o Senhor Jesus, Ele constantemente está provando e comprovando para os seus a fidelidade dele, cumprindo as suas promessas, mas devido à sua bondade, ao seu amor e à sua graça, que é o favor que não merecemos. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.